sobre o conceito de cidade-estado e o conceito de democracia, que é um dos principais legados gregos para a nossa sociedade atual. Então, para a gente entender a democracia grega, a gente precisa voltar um pouquinho e entender a formação da Grécia, tá? Nunca existiu um império grego, e é por isso que a gente trabalha com a noção de mundo grego. Nunca houve um território que fosse unificado e um poder centralizado. A Grécia, pelas suas características geográficas, o relevo montanhoso, o litoral recortado, dificultou o contato entre os diferentes povos que formaram o mundo grego. Por isso a gente trabalha com a noção de cidade-estado. O que seria uma cidade-estado? A polis grega. A polis grega, ela é independente, ela é autônoma e ela trabalha com a noção de autogestão. Então, uma cidade não depende da outra necessariamente. É por isso que na Grécia a gente tem modelos de cidade totalmente diferentes, como o modelo espartano, que segue uma política oligárquica, e o modelo ateniense, que segue um modelo democrático, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Então, a polis, ela tem características políticas, econômica e a questão militar também difere de uma cidade para outra. Então, o que mantém a união desse mundo grego? Então, o que mantém a união do mundo grego é o compartilhamento de uma mesma cultura e uma mesma religião, que vem desde o processo de formação da civilização creto-micênica, que antecede a formação do mundo grego. Então, quando a gente trabalha com a democracia, a cidade padrão ou a cidade clássica do modelo democrático é a cidade de Atenas. É uma cidade que se destacou pela construção de lugares públicos como a Ágora. A Ágora, então, era a praça pública onde aconteciam os debates políticos, onde aconteciam os comércios. Então, a Ágora, ela tinha essa função de integrar a sociedade. A democracia, que significa governo do povo, acontecia, então, dentro desse ambiente urbano, desse ambiente público. Mas a gente tem que entender que a democracia grega é um pouco diferente da nossa democracia atual, tá? Então, a Ágora é um ambiente importante porque, além de ser um ambiente político, ele vai ser também um ambiente comercial. E aí a gente já pode fazer a primeira comparação, então, entre o comércio e a democracia grega. Os dois necessitam de diálogo, de negociação e de convencimento. É aqui que a gente pode fazer um paralelo com a filosofia, porque é dentro desse ambiente que surgem os filósofos chamados de sofistas, conhecidos como os professores da antiguidade. Então, os sofistas, eles ensinavam aos homens o que eles consideravam como a arte de bem falar. A arte de bem falar seria, então, ensinamentos de retórica, de oratória, para que nos debates políticos esse cidadão ele pudesse se destacar, tá? Então, propriamente sobre a democracia ateniense, a gente tem alguns fatores que precisam ser analisados. Primeiro, o conceito de cidadão. O conceito de cidadão na Grécia é um pouco diferente do nosso conceito atual. O cidadão ateniense é o homem livre, é maior de idade e é filho de pai e mãe ateniense. Ou seja, é uma democracia que vai ser restrita aos homens livres. E isso acaba excluindo grande parte da população. Mulheres não podem participar, escravos não podem participar, estrangeiros não podem participar, mesmo que esses estrangeiros pertençam ao mundo grego, tá? Então, como a gente trabalha com a noção de cidade-estado, pessoas de outras cidades são consideradas estrangeiros em Atenas. Então, esse conceito de cidadania ele é um pouco mais restrito na Grécia. Outro fator que a gente tem que levar em consideração é que essa cidadania, essa democracia acontece de uma forma direta. Então, os próprios cidadãos se reúnem em praça pública na Ágora para promover o debate político. A Grécia também desenvolve um conceito de isonomia. O que seria isso? A igualdade do cidadão perante a lei. Então, independente do seu critério de nascimento ou critério censitário, todo cidadão será igual perante a lei. Lembrando que cidadão na Grécia Antiga é sinônimo de homem livre, tá? E o último mecanismo que será criado para defender, para proteger essa democracia é o ostracismo. O ostracismo ele é uma forma de punição para aquele cidadão que não respeita a democracia. Então ele é isolado do ambiente político por um determinado tempo. Então foi uma forma de mecanismo criada na Grécia para proteger a democracia. A democracia grega ela é um processo. Então, com a formação das cidades,
eles passam por um processo evolutivo de diferentes regimes políticos. Então sai da monarquia, passa por uma oligarquia até chegar à democracia. A democracia ela é reformulada com base em algumas reformas políticas, criação de novas leis, mas ela acaba seguindo essa estrutura. E como a gente pode comparar com a nossa democracia atual? O nosso conceito de cidadão ele é mais amplo. Por quê? Ele é muito influenciado pela Revolução Francesa, pelo ideal iluminista, em que traz o cidadão com uns direitos universais. Então, assim que a pessoa nasce, ela já é considerada cidadã, tá? Ela é uma democracia, então, mais ampla, porque a gente tem essa modificação do conceito de cidadão. Ela acontece de forma indireta, nós elegemos os nossos representantes políticos, aqueles que irão debater e decidir as leis por nós, então por meio do nosso voto. E o que vai acontecer também nesse período, a escravidão e a democracia não eram coisas antagônicas, pelo contrário, era justamente a escravidão que garantia que a democracia grega acontecesse de uma forma direta. Enquanto o cidadão tinha tempo disponível, que eles chamavam de ócio produtivo, para poder filosofar e pensar nas questões políticas, ele tinha um escravo que fazia todo o trabalho manual. Essa questão da gente achar estranha a escravidão, é antagônica com a questão da democracia, é uma questão atual, porque a gente trabalha com o conceito de cidadão como um conceito de direito universal. É isso aí, galera. Segue a gente no canal. Até mais.